TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Hoje, nossa, mas já é quarta-feira, hein, Roberto? Exatamente. Olá para você que nos assiste. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. E vamos começar o nosso jornal com muita informação que a gente traz para você hoje. É isso aí. Olá para você que nos acompanha, seja de casa, indo para o trabalho, já está no trabalho, seja muito bem-vindo. Lembrando que você também pode participar do nosso jornal, mandando sua denúncia para cá, sua sugestão de reportagem também, sua reclamação para os nossos canais, já estão aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com e o nosso WhatsApp, que é a maneira mais rápida, mais simples, DDD 24 99839 8384. Siga a gente também pelas redes sociais, né? Por lá você vai ficar muito bem informado, porque você consegue encontrar todas as atualizações do dia daqui da TVC. Exatamente. Olha só, hoje em Petrópolis o dia amanheceu com céu parcialmente nublado. Você vê aí imagens feitas hoje bem cedinho pela nossa repórter e produtora Nana Grassi. Há pouco teve um chuvisco, né? Uma chuva bem fininha aqui no centro da cidade. E vamos ver como vai ficar, né? Exatamente, hoje aí durante o jornal a gente vai ver, mais para o nosso finalzinho do jornal a gente vê como vai ficar o tempo. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 9 de novembro. Fiocruz confirma a variante da Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro. Inadimplência atinge maior taxa anual desde 2016. Governo decide sobre a abertura do mercado de energia em 30 dias. Acidente e chuva de granizo prejudicam o trânsito em diferentes trechos da BR-040. Prefeitura de Petrópolis cria Conselho Municipal de Defesa Civil. E mais, moradores pedem respostas da Prefeitura de Petrópolis e órgãos competentes sobre construção de torre de telefonia no Quitandinha, agora no Correio da Manhã na TV. Vamos começar o nosso jornal dando uma olhadinha no que é destaque no nosso Correio da Manhã. Vamos olhar lá as principais notícias da primeira página. Vamos dar uma olhadinha ali? Vamos. Então, procura-se um ministro. Fábio Faria sumiu do Alvorada e nem ligou para Bolsonaro. Esse é o destaque da página 3 da coluna do Cláudio Magnavita. Aí o destaque principal da nossa página aí, né? E agora cai o número de brasileiros em extrema pobreza no país. Vulneráveis passaram a 1,95% da população, atesta Banco Mundial. Esse é o destaque da página 6. PL fará oposição ao governo de Lula. O PL não renunciará às suas bandeiras de ideias, será oposição aos valores comunistas e socialistas, disse Costa Neto. Esse é o destaque da página 4. Tebet e Arida entre os nomes da transição. O gabinete de transição para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi instituído nesta terça-feira, 8. O coordenador geral e também vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anunciou os nomes. Esse é o destaque da página 4. Média móvel de casos de Covid cresce no Rio. Esse é o destaque do editorial, página 2 e também da página 6. Na página 7, no Internacional, o número de muçulmanos irá dobrar até 2050. É um dado aí que traz aqui uma das pesquisas, né, e projeções do Penn Research Center. Eles passarão de quase 3 bilhões de pessoas no mundo. Investidores apostam nas políticas sociais. De olho na provável política assistencialista do governo Lula, investidores que operam com títulos atrelados à variação da taxa Selic aproveitaram para turbinar os juros futuros. Esse é o destaque da página 8. A gente tem hoje os destaques do esporte com a Nana Grassi, mas esse aqui eu faço questão de falar rapidamente, né? Craques darão adeus à Copa no Catar 2022.
É o caso, por exemplo, de Messi, Neymar Júnior e Cristiano Ronaldo. Vão para o Mundial do Catar com uma motivação a mais para serem campeões. O torneio será a última Copa do trio. E aí eu acho que o bicho vai pegar, entre esses três, né? Olha só. Para ver quem sai com a taça, porque realmente a motivação é grande aí para a última Copa. Temos também outros destaques do segundo caderno, né? Vamos agora à nossa página de opinião, nossa página 2. Isso aí. Olha, 2 editoriais, né? Cuidados contra a Covid ainda são necessários, é o primeiro. E granizo no RJ alerta para crise ambiental. A gente vai falar também sobre isso em uma matéria nossa completinha, mas aqui no editorial traz a opinião do nosso veículo sobre o assunto aqui no editorial. Exatamente. Vamos à página 3 agora, coluna Magna Vita. Primeiro destaque aí em foto, progressista cresce no Rio. Em almoço realizado nessa segunda, os deputados estaduais eleitos pelo PROS, Pedro Ricardo e Tande Vieira, acertaram a filiação ao progressista, ampliando a bancada do partido na Alerj de 4 para 6 deputados. Na foto, além dos 2 deputados eleitos, o presidente estadual do Progressistas, o deputado federal, Dr. Luizinho, com os deputados Júlio Lopes, Dionísio Lins, Gustavo Tutuca, Carlinhos BNH e o prefeito de Magé, Renato Cozzolino. Não causará surpresa na classe política se a bancada chegar a 9 deputados na Alerj. 3 negociações estão muito adiantadas. O ex-senador Francisco Dornelles tem acompanhado e aplaudido o crescimento da legenda. Aí a foto para você ver todos os políticos nela. Vamos agora ao pinga-fogo. Sumiu no círculo íntimo do Palácio do Planalto. Causa surpresa que o ministro das Comunicações, Fábio Faria, não tenha aparecido no Palácio do Alvorada para abraçar o presidente após o resultado do último dia 30. Dizem que nem ligou para o presidente da República, usando a expressão palaciana para o PR, né? Usando a expressão palaciana para o presidente da República. Eu já fui substituindo ali. E olha só, global, o protagonismo de Janja explodiu. Ela será entrevistada no Fantástico no próximo domingo, 13, além de uma matéria elogiosa na Veja, reconhecendo seu empenho na eleição e a colocando como grande eleitora do maridão. A velha guarda do lulismo está de cabelo em pé com o protagonismo da futura primeira-dama e seu apreço pelos holofotes. A presença da dona Marisa ainda é muito forte, né? É verdade. Os grandes lulistas aí, né? Fãs dele de carteirinha ainda são mais fãs da antiga, né? É verdade. Marisa, vamos colocar Mais assim. algum? Não, acho que a gente pode passar, porque a gente já leu os mais importantes. Mas você confere todos, né? Todas as notas da coluna Magna Vita acessando o nosso site. Exatamente. Vamos então lá ao nosso destaque de política agora, página 4. A Alckmin anuncia nomes da transição. Recomposição do orçamento para 2023 é prioridade, está entre aspas aí a fala do vice-presidente eleito. Composição foi apresentada durante uma coletiva ontem, né? Então vamos ler aqui um trechinho da nossa matéria. A recomposição do orçamento para garantir a manutenção de programas sociais e de serviços públicos é prioridade da equipe de transição, disse ontem o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Ele anunciou os nomes do grupo técnico que analisará a economia na transição para o futuro governo Lula. Aqui farão parte desse grupo os economistas André Lara Rezende, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, no governo Fernando Henrique Cardoso, e um dos formuladores do Plano Real, Pércio Arida, ex-presidente do BNDES e do Banco Central, o professor da Universidade de Campinas, Unicamp, Guilherme Melo, e Nelson Barbosa, ex-ministro da Fazenda. Esses foram nomes anunciados pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin para fazer essa transição econômica aí, para tentar organizar, né, o novo governo economicamente. Exatamente. Vou dar mais um destaque aqui, porque o vice-presidente também confirmou o nome de Guido Mantega, que foi ministro da Fazenda de 2006 a 2014, também vai participar dessa transição, né, para mexer nessa parte do orçamento.
Ele, aqui na nossa matéria, também fala sobre o Bolsa Família, importante, né, para recompor aí as verbas, né, desse auxílio que volta a se chamar Bolsa Família. Outros grupos aqui ainda, ó, na área da assistência social, será comandada pela senadora Simone Tebet, pelas ex-ministras do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Márcia Lopes e Tereza Campelo, e pelo deputado estadual mineiro André Quintão. Segundo Alckmin, os conselhos políticos serão compostos por representantes dos seguintes partidos: PT, PSD, PSB, Agir, PROS, Avante, Solidariedade, PV, PSOL, PCdoB e PDT. Exatamente. Olha, o vice-presidente eleito ainda falou mais que, em nome do presidente eleito, né, ontem ele disse que esses nomes indicados para o gabinete de transição não significam que terão ministérios garantidos no futuro. Então, todos esses nomes estão ali compostos para o governo de transição. Não significam que farão parte de ministérios no futuro. Mas fazendo um trabalho bem feito, né? Provavelmente garantem uma vaga, né? É isso. Ali tá para mostrar, mundo, né? Exatamente, isso aí. Se passar da primeira fase, né? Quem sabe, né? Exatamente. Vamos ao nacional agora? Participação do Brasil na COP27. Pavilhão Brasileiro iniciou ontem palestra no evento. Do lado ali, a foto, delegação é chefiada pelo ministro Joaquim Leite. O Pavilhão Brasileiro na COP27 iniciou ontem, né? A série de palestras programadas para o evento, que reúne até o dia 18 em Sharm el-Sheikh, no Egito, representantes oficiais de governos e da sociedade civil para discutir maneiras de enfrentar e se adaptar às mudanças climáticas. Importantíssimas, porque a gente vê que realmente as mudanças climáticas cada vez mais seguem fortes aí. Aqui na região, então, a gente sente cada vez mais aqui em Petrópolis. Exatamente. Seleção para 6.000 vagas de emprego. Começou ontem o Mundo Senai, evento gratuito do Senai nas 27 unidades federativas para selecionar candidatos para 6.000 vagas. Então, é coisa à beça. Então, você pode procurar na sua cidade onde tem essa feira do Senai, porque estão aí sendo oferecidas mais de 6.000 vagas de emprego para quem está precisando, né? E olha, gente, no destaque lá do estado do Rio, tem uma corrida bem diferente aqui, ó. Últimos dias de Petrópolis Gourmet, corrida de garçons, movimentou a última terça da edição deste ano do Festival Gastronômico. A gente vai trazer uma matéria completa sobre isso e é muito legal, muito irreverente a matéria, tá? Primeiros colocados ganharão oficina com o sommelier Marco Aurélio Lopes. Então a gente vai conferir isso tudo lá no nosso finalzinho do nosso jornal. A gente confere essa matéria. E tem ali do lado também Defesa Civil de Caxias, realiza curso de lideranças, também muito importante aqui. Lá embaixo, de olho nas motos da Baixada. De novo ali, a ação conjunta já realizou 36.000 abordagens no Rio. Aquelas motos barulhentas, fora do padrão. Então, está sendo aí uma fiscalização intensa sobre. Precisa, né? Porque a gente sabe que muitos bandidos se utilizam de motos, né? Para fazer as suas abordagens e é mais rápido, né? Um comentário aqui sobre algo que eu vi esses dias na TV, estava vendo. Os bandidos roubam motos e ostentam dentro da favela as motos roubadas. Olha só como é que é a situação. E não são motos baratas, não. Motos de 60 mil para cima. Motos de luxo, vamos colocar assim, né? E o proprietário chora. Pois é. Porque geralmente essas motos, elas não têm seguro, né? Exatamente. Vamos ao Rio de Janeiro ali, ver quais são os destaques. Com foco no verão, olha só. Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro treina resgate de vítimas em enchentes. Olha só, para você ver como é que o efeito Petrópolis está se propagando agora para o resto do estado e nas cidades, né? Então, olha só, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro realizou um treinamento com foco no socorro a vítimas de enchentes, inundações e enxurradas no Parque Radical de Deodoro. A atividade faz parte do curso de salvamento terrestre da corporação, que conta com módulos de atuação em situações de emergência e desastres provocados por chuvas fortes.
Então, tem aqui um treinamento intensivo do Corpo de Bombeiros, a matéria completa aqui, várias falas do comandante. Você confere no nosso jornal. Importantíssimo, o bombeiro está sempre preparado, a gente sabe que eles são, obviamente, preparados para tudo. A gente estava até comentando que o Corpo de Bombeiros é um dos órgãos mais atuantes, né, esses dias aqui. Verdade. Então, está aí o treinamento deles sendo feito e, é claro, a gente sabe que é constante isso. Ali do lado, no Correio Carioca, subvariante provoca alta de casos de Covid-19 no Rio. Nós temos uma matéria completa sobre isso. E vamos agora à nossa página de economia. Pobreza tem queda histórica. Percentual de brasileiros mais vulneráveis diminuiu para 1,95%. Boa notícia. Em 2020, já sob o governo Bolsonaro, o país apresentou o menor percentual, 1,95% do total da população de brasileiros em extrema pobreza. O que significa isso? Pessoas vivendo com menos de 2,15 dólares por dia. Isso desde o início da série histórica do Banco Mundial, que teve início em 1981. Auxílio Emergencial Federal derrubou o percentual. Olha só. Gente, ainda temos os destaques do esporte, os destaques do internacional e, é claro, os destaques do nosso segundo caderno, com muita cultura, cinema, muita informação lá para o longo da semana, teatro, muita coisa. Você confere tudo no nosso site correiodamanhã.com.br ou indo até as bancas de jornal próximo a você, onde é atendido pelo Correio da Manhã. Aqui em Petrópolis você encontra o Correio Petropolitano nas bancas, que traz todos esses destaques nacional, do segundo caderno, do esporte e, claro, ainda, especialmente, os destaques aqui da nossa Serra e, em especial, de Petrópolis. A gente faz agora um rápido intervalo e, na volta, você vê que empresa siderúrgica de matriz indiana interrompe atividades em Ouro Preto. E você vai ver também que governador libera servidores para assistir os Jogos do Brasil na Copa. O Correio da Manhã volta já. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. E olha só, foi confirmada uma nova variante da Covid-19 no Rio de Janeiro esta semana. Por isso, a Secretaria de Saúde do Estado alerta sobre a importância da população concluir o esquema vacinal. Nas últimas semanas, foi registrado aumento no número de casos de Covid-19 no estado do Rio de Janeiro. Com isso, foi identificada esta semana uma subvariante Omicron BQ1 do novo coronavírus. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, a confirmação veio por meio do sequenciamento genético feito pela Fundação Oswaldo Cruz. Começou outra vez, né? Por isso que eu tô de máscara, eu tinha até tirado. Não tem medo não, mas isso aí tá dando um saco já, né? Esse negócio de ficar usando máscara, essas coisas todas. A Secretaria alertou a quem ainda não tomou a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 que procure uma unidade de saúde para concluir o esquema de imunização. No município do Rio, 25% da população adulta não recebeu a primeira dose de reforço da vacina. A segunda dose foi aplicada em 34,7% dos maiores de 18 anos. A senhora acha importante se vacinar? Eu acho, já tomei a quarta dose.
Já. Tá imunizada então? Se vir assim que eu tomo também, se vir assim eu tomo também. Na cidade de Petrópolis, em outubro, foram registrados dias mais quentes. Com isso, foram confirmados 351 casos da doença, 2.418 casos notificados e nenhum óbito. A predominância de casos entre as mulheres, que representam 67,81% das notificações, já os homens foram responsáveis por 32,19% dos casos. Em contrapartida, o início de novembro com queda nas temperaturas, o que, segundo a Fiocruz, contribui para o aumento dos casos de doenças respiratórias. Entre os dias 1º e 11, foram 26 casos confirmados, 218 notificados e um óbito no município. Bem assustador. Foi muito assustador, medo, né? E as pessoas, algumas não respeitam. A Secretaria de Saúde do Estado enviou um ofício aos 92 municípios do Rio de Janeiro, reforçando a importância da ampliação da testagem para a Covid-19. Nos últimos 15 dias, a taxa de positividade para o teste PCR aumentou 4% e para o antígeno aumentou 11%. O primeiro caso da doença foi confirmado no município no dia 19 de março de 2020. Os índices só começaram a diminuir a partir do início da campanha de vacinação, que começou em janeiro de 2021. De acordo com o painel vacinômetro da Secretaria de Saúde de Petrópolis, do dia 1º ao dia 7 de novembro de 2022, o índice de vacinação da primeira dose contra a Covid era de 266.818, o que representa 90,2%. Já o número de pessoas que retornaram aos postos para tomarem a dose de reforço foi de 170.335. Já o número de pessoas que retornaram aos postos para tomarem a dose de reforço foi de 170.335. Vou vacinar de novo, tem que tomar a quinta, se Deus quiser. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, mais duas mortes pela nova varíola foram registradas. E com isso subiu para 5 o número de óbitos. As vítimas são 2 homens. Um deles tinha 46 anos e morava em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O outro, 27 anos e morava em São Pedro da Aldeia, que fica na região dos Lagos. A notificação de ambas as mortes foi no dia 31 de outubro. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, até o momento foram confirmados 1.231 casos da varíola dos macacos. Além disso, até o dia 3 de novembro, 138 casos prováveis tinham sido registrados. Outros 387 casos seguem em análise e 2.665 foram descartados. Nos dados de casos suspeitos também estão inclusos os profissionais de saúde sem uso adequado de equipamentos de proteção individual, que tiveram contato com pessoas positivadas para a doença ou potencialmente infectadas nos últimos 21 dias anteriores ao início dos sintomas. Para dar mais transparência aos dados de monkeypox no estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Saúde lançou um painel com os dados oficiais sobre a doença. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. Agora vamos mudar um pouquinho para a economia. O volume de famílias com contas atrasadas no país subiu em outubro e atingiu a maior taxa anual em 6 anos. O dado foi revelado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, divulgada nesta segunda-feira pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a proporção de famílias inadimplentes ficou em 30,3% no mês passado, alta de 0,3 ponto percentual em relação a setembro e de 4,6 pontos em relação a outubro do ano passado. Esse avanço de 4,6 pontos em 12 meses foi o maior já registrado na comparação anual desde março de 2016. O aumento na inadimplência ocorreu mesmo com a relativa estabilidade registrada no número de endividados. No mês de outubro deste ano, 79,2% das famílias estão endividadas. Em comparação ao mês anterior,
houve uma queda de 0,01%. Mas quando comparado a outubro de 2021, o aumento foi de 4,2%. O cartão de crédito continua sendo o principal tipo de dívida das famílias brasileiras. Aumentou de 84,9% em outubro do ano passado para 86,2% em outubro deste ano. Do mesmo modo, houve expansão no cheque especial, de 4,9% para 5,1% na mesma base de comparação. Eu sou aposentado, ganho salário mínimo, não consigo pagar as contas. Eu fico apertado, pago aluguel, eu tenho passado um sufoco danado. Tenho passado muito aperto, porque eu tenho que comprar remédios para mim. A inflação está alta, né? Bem alta. A gente vai no mercado e não consegue mais fazer muita coisa com o mesmo valor que a gente fazia um tempo atrás. Né? Vai no mercado hoje, as coisas mais caras do que o do ontem. Talvez eu deixe de comprar uma coisa hoje que penso que está caro e não dá. Tu volta amanhã, aumentou. E mais de 5 mil candidatos se inscreveram no concurso para Procurador da República. Quem tem as informações é a nossa repórter Nana Grace, direto da nossa redação. Nana, quantas vagas foram oferecidas? Olá, Roberto. Olá, Jorge. Olá para você que nos assiste. Ao todo, 13 vagas, sendo 10% das vagas reservadas para pessoas com deficiência, 20% para pessoas negras e 5% para indígenas. O concurso é dividido em 4 etapas. A primeira acontece no dia 27 de novembro, com a prova objetiva. Entre 11 e 14 de março de 2023, serão as avaliações subjetivas. Na sequência, 3 e 7 de julho, os exames orais. E a última fase vai ser a apresentação de títulos. A previsão de divulgação do resultado final acontece no dia 16 de agosto. E os aprovados vão receber um subsídio inicial de R$ 33.689,11. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado pelas informações, Nana. E olha só, depois de 7 meses de trabalho em Ouro Preto, Minas Gerais, a empresa indiana Hidalgo do Brasil foi vendida por R$1 e anunciou a interrupção de suas atividades na segunda-feira, dia 7 de novembro. Em nota conjunta assinada pelo indiano Vinchal Raman da Hindalco e Maurício Gontijo da Terrabel, divulgada pelas empresas envolvidas na junção, a Hindalco estava deficitária e não havia a menor condição de torná-la positiva. Apesar dos ganhos, os números não foram suficientes para deixar de ter prejuízo mês a mês. Ainda segundo a nota, a medida foi baseada em indicadores implantados e monitorados desde o início da gestão para que a empresa procurasse soluções que viabilizassem seu funcionamento. De acordo com o CEO da Terrabel, Maurício Gontijo, que adquiriu a Hindalco, a atual gestão informa que está cumprindo com todas as obrigações legais, com os desligamentos que estão sendo realizados, fazendo de tudo para que estes sejam mínimos. A Terrabel tem agora a missão de continuar com o objetivo de produzir 145 mil toneladas por ano, além de manter os 500 empregados e retomar o crescimento no setor. O prefeito de Ouro Preto, Ângelo Osvaldo, informou que será necessário alinhar os interesses do município com a nova gestão da empresa. A Secretaria de Trabalho e Renda divulga 981 oportunidades de emprego em várias regiões do estado do Rio de Janeiro. A região metropolitana é a que mais oferece vagas nesta semana. São 779 oportunidades, entre as quais 266 são especialmente para pessoas com deficiência. Entre as chances para este público, destacam-se 11 para nutricionista, 8 para enfermeiro e 1 para médico angiologista, com salários que podem chegar a R$ 7.200. Há ainda uma oportunidade para ouvidor, com salários que podem chegar a R$ 4.800. Todas essas oportunidades são na cidade do Rio de Janeiro. Já na região serrana, as 104 oportunidades são para diferentes bairros de Teresópolis. Entre elas, 11 para atendente de lanchonete, 4 para auxiliar de linha de produção, 4 para fiscal de loja e 5 para técnico de suporte em TI. Para consultar as informações das vagas, basta acessar o site trabalhador.rj.gov.br. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. O governo deve decidir sobre a abertura completa do mercado de energia elétrica em até 30 dias, afirmou na última segunda-feira, 7 de novembro.
o secretário executivo de Minas e Energia, Hamilton Madureira. O Ministério aguarda a definição do Congresso sobre o projeto de lei 414 de 2021, que propõe a expansão do mercado livre e prevê outras regras de transição. De acordo com o secretário executivo de Minas e Energia, Ailton Madureira, o projeto 414 tramita na Câmara desde fevereiro de 2021, depois de aprovação no Senado. Em junho deste ano, foi parar em uma comissão especial com relatoria do deputado e ex-ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, do União do Ceará. Em agosto, quando a abertura virou emenda em uma medida provisória sobre desoneração fiscal de combustíveis, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, prometeu pautar o projeto 414 depois das eleições de outubro. O texto ainda não foi votado. Antes disso, em julho, o governo decidiu abrir o mercado por portaria. Iniciou consulta para expandir o mercado livre a todos os consumidores em alta tensão. A portaria foi publicada em setembro e abre o mercado a partir de 2024 para consumidores do Grupo A em tensão maior que 2,3 kV. Já é possível, inclusive, comprar energia no mercado livre desde 1996. Mas somente para quem consumia carga acima de 1.000 kV, no caso de fontes renováveis incentivadas. Depois, abriu-se uma consulta pública para expandir o mercado a todos os de baixa tensão a partir de 2028, inclusive para consumidores residenciais e rurais. A consulta se encerrou no último dia 3 de novembro. Contudo, a norma em consulta pelo Ministério não resolve algumas questões que devem surgir com a mudança na forma de se comercializar energia no Brasil, como, por exemplo, os contratos, os legados das distribuidoras e o papel daquele que vai atender ao consumidor no caso de a comercializadora escolhida não ser mais capaz de fornecer energia. No estado do Rio vão ter horários diferenciados nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo 2022. O governador Cláudio Castro publicou esta semana no Diário Oficial o esquema especial de funcionamento dos órgãos nesses dias, quando o expediente vai ser mais curto para os serviços não essenciais. No decreto, o governador definiu que as repartições estaduais dos órgãos e entidades diretas e indiretas da administração vão funcionar em horário especial das 8 horas da manhã até o meio-dia no jogo de abertura contra a Sérvia, no dia 24 de novembro. Já na data do segundo jogo contra a Suíça, o expediente será de 8 horas da manhã até 11 horas da manhã. No último jogo da primeira fase, dia 2 de dezembro, contra Camarões, o funcionamento vai ser também de 8 horas da manhã até o meio-dia. Nas repartições que as atividades não possam ser suspensas por conta de exigências técnicas ou por motivo de interesse público, o expediente será normal, seguindo as orientações dos chefes de cada setor. Durante os dias de jogos, os órgãos ligados à segurança terão reforços nos planejamentos. Larissa Martins, de volta aos estúdios. É isso aí, 20 de novembro começa a Copa, hein? 11 dias, Roberta, só? Não é isso? 9 hoje, 11 dias. Né? Ah, eu já tô, eu não tô com pouca não, já tô nervoso para ver os jogos. Mas a gente não vê tanto assim, né? Em outras Copas, não sei se misturou junto com a eleição, acho que ficou muito em cima ali, né? Mas, de repente, né, na semana que vem... Tomara, a gente já veja aí as ruas enfeitadas com a bandeirinha do Brasil, né? Verde, amarelo e azul, a gente né? via Olha. aquelas bandeirolas, aquelas fitinhas, né? Antigamente, não sei se pode hoje em dia, né? Eles pintavam as coisas na rua, né? Verdade, nas paredes, assim, dos lugares, né? E no asfalto. Seria legal ver de novo, né? Bacana, né? Vamos esperar. E olha, gente, falando de esporte, vamos continuar aqui, né? Porque a gente vai chamar a Ana Grace, que tem todas as informações da semana sobre o que está acontecendo no mundo dos esportes. Vamos falar ao vivo com ela, direto da redação. Nana, conta pra gente aí o que tem na semana. Vamos lá, a gente começa o nosso giro do esporte de hoje com o resultado do Campeonato Brasileiro, Série A, 37ª rodada, onde o Internacional venceu o São Paulo por 1-0 lá no Morumbi com gol de Maurício. Você vê aí o abraço dos jogadores do Internacional comemorando a partida. E agora, gente, vocês vão precisar me dar licença para eu reproduzir uma declaração. Agora eu sou um de vocês.
Com esta frase, o Sir Lewis Hamilton disse aos brasileiros após se tornar cidadão honorário. A gente tem um videozinho, vamos assistir? O heptacampeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, foi nomeado cidadão honorário do Brasil na última segunda-feira, dia 7 de novembro, e dedicou a homenagem ao seu ídolo de infância, o tricampeão mundial Ayrton Senna. Hamilton, piloto da Mercedes, fez esta afirmação em uma sessão lotada de admiradores no Congresso em Brasília, dias antes do Grande Prêmio do Brasil deste ano, que acontece no dia 13 de novembro, domingo, em São Paulo. Hamilton encantou os brasileiros ao levantar a bandeira brasileira depois de vencer, no ano passado, o circuito de Interlagos, em São Paulo. O piloto ainda levou a bandeira brasileira para o pódio. Muito bacana, né? Eu gosto demais desse rapaz, ele é muito engajado, tem um discurso muito potente. Gosto mesmo. Vamos continuar? Vamos passar agora para a seleção feminina. Os ingressos para a primeira partida dos amistosos contra o Canadá já começaram a ser vendidos. O primeiro jogo está marcado para esta sexta-feira, às 3h15 da tarde, na Vila Belmiro, lá em Santos. Os ingressos estão à venda pela internet no futebolcard.com e também em pontos físicos, como na bilheteria do estádio, e custam R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia entrada. O segundo jogo acontece, como vocês estão vendo aí na imagem, no dia 15 de novembro, também às 3h15, mas lá em São Paulo, na Neoquímica Arena. Vamos torcer para a seleção feminina, né? As meninas merecem demais. Quem não merece, né, gente? O esporte traz isso para a gente desperta na gente essa vontade de torcer, de vibrar com todo mundo. Vamos passar para o tênis de mesa? Bruna Alexandre e Paulo Salmin são ouro em mundial. Os brasileiros superaram os dinamarqueses por 3-0 na decisão da classe XD 17. É uma classificação lá de Paralímpico. Bacana a foto, né? E o Brasil iniciou no Mundial de Judô Paralímpico também, com 2 medalhas, olha só. Tiago Marques garantiu a medalha de prata na categoria até 60 quilos para atletas J2. E Rosi Andrade, um bronze na categoria até 48 quilos para atletas da categoria J1. E para terminar o nosso giro do esporte, nós vamos chamar a nossa página do esporte do nosso jornal Correio da Manhã e do jornal Correio Petropolitano, porque temos lá últimos minutos das lendas. Na foto, Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Messi com 35 anos e Cristiano Ronaldo com 37, os dois juntos somam 11 prêmios de melhor do mundo e 5 participações em Copas. Messi anunciou que essa vai ser a sua última Copa. Com isso, os ingressos na Argentina se esgotaram em minutos. Apesar de especulações, Cristiano Ronaldo não confirma se essa vai ser a sua última Copa. Já Neymar, com 30 anos, já anunciou que esta 2022 no Catar é a sua despedida. E ali no Correio Esportivo, eu quero dar destaque para o Botafogo, que quer casa cheia no jogo contra o Santos amanhã. Para isso, a diretoria liberou que os sócios do clube, de qualquer categoria, retirem até 2 ingressos totalmente grátis para esse confronto. Eu volto com vocês nos estúdios, Roberta e Jorge. Obrigado pelas informações, Nana. É isso aí, muita novidade no esporte. Copa chegando, gente. Ó que beleza, hein? A gente ainda espera, a gente estava conversando aqui, enquanto a Nana estava falando, a gente ainda espera ver, pelo menos aqui em Petrópolis, né? A cidade enfeitada, as ruas enfeitadas, os bairros, né? Que as pessoas pintem as ruas, os muros vamos lá, das gente, casas. vamos colaborar. Vamos animar, né? E você vai ver depois do intervalo que acidente e chuva de granizo prejudicam o trânsito em diferentes trechos da BR-040, a estrada que liga aí Rio de Janeiro a Juiz de Fora, passando por Petrópolis. Exatamente. Você vai ver também que moradores pedem respostas da Prefeitura de Petrópolis e órgãos competentes sobre construção de torre de telefonia no Quitandinha. Voltamos já.
Olá, amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. E olha só, ontem, algumas ocorrências registradas ao longo da BR-040 causaram retenção e até o bloqueio em trechos da rodovia. Segundo a Concer, logo nas primeiras horas da manhã, uma carreta tombou. Já no decorrer da tarde, houve chuva de granizo. Por volta das 7h40 da manhã desta terça-feira, a descida da Serra de Petrópolis ficou em meia pista, no quilômetro 96, sentido Rio, devido ao tombamento de uma carreta. Segundo a Concer, concessionária que administra a BR-040, o motorista foi socorrido com ferimentos moderados pela concessionária e levado para o Hospital Santa Teresa. No decorrer da tarde, a serra apresentou neblina densa e o quilômetro 96 continuou em meia pista para a realização do transbordo da carga da carreta que havia tombado. O trânsito também ficou em meia pista nos quilômetros 92 e 83 para a realização de serviços de estabilização de talude e poda de árvores. Além disso, houve o registro de chuva de granizo na altura de Duque de Caxias. A Prefeitura de Petrópolis apresentou na noite de segunda-feira o plano de contingência para 2023, como nós falamos no jornal de ontem. Na ocasião, foi divulgada ainda a abertura do Conselho Municipal de Defesa Civil. O Conselho Municipal de Defesa Civil vai contar com 26 membros, sendo 13 representantes do poder público e 13 da sociedade civil. O objetivo é apoiar as ações da Secretaria de Proteção e Defesa Civil. A criação do grupo de trabalho foi uma determinação da 4ª Vara Civil de Petrópolis após as tragédias registradas no início do ano. O anúncio foi realizado no Instituto Teológico Franciscano na última segunda-feira. O orçamento. Então, cada vereador tem quase R$1 milhão de recursos para poder ser destinado no orçamento, assim como fazem alguns deputados e no Senado. Ainda no evento foram apresentadas as ações do Plano de Contingência para 2023. Entre elas, os novos protocolos para possíveis emergências e a capacitação de moradores para os primeiros socorros. No ano passado, o plano viabilizaria 23 núcleos comunitários da Defesa Civil. Desses, 21 foram criados e auxiliam cerca de 70 comunidades. A implementação do sistema de inundação do centro, em onde são previstas cancelas eletrônicas para fechamento da Coronel Veiga e também sirenes. Esse protocolo vai ser feito em parceria com os lojistas e também as empresas de ônibus. A Transperto participou. É muito importante para garantir a segurança das pessoas nessa condição. A ampliação dos pontos de apoio, essa é uma medida muito importante para que a gente possa contemplar todas as regiões que a gente considera de risco e para que a população tenha uma segurança nas ações. Tem outras ações também muito importantes, como mapeamento participativo. É muito importante que a população interaja nesse processo e acompanhe as rotas de fuga nas suas localidades. Além do plano de contingência, foi criado um fundo de proteção da Defesa Civil que terá uma verba de R$1,5 milhão por ano para os gastos com as ações, de acordo com a demanda da pasta. Parte do orçamento será utilizado para ampliação do Centro de Monitoramento, o CIMOP. O Conselho Municipal de Defesa Civil e também o Fundo Municipal de Defesa Civil, que vai permitir à Defesa Civil dar uma resposta cada vez mais rápida, mais assertiva e poder fazer com que essa demanda seja atendida da melhor forma possível.
Apesar das novas ações e medidas apresentadas, parte da população ainda vive com medo do período chuvoso, visto que muitas localidades ainda apresentam um cenário frágil, como no Castelânia e Morro da Oficina. A gente acha super importante as medidas que estão sendo tomadas, mas eu acho que poderia ser tomado um pouquinho antes, né? Porque o verão já está aí, as chuvas já vão voltar, tem lugares que nada foi feito ainda. Eu falo como Castelânia, eu vejo 1º de Maio, algumas partes ainda da Condidê, Sargento, Vila Vasconcelos. Então são lugares que ainda não tiveram intervenções algumas e as coisas ainda são um pouco difíceis da gente ter acesso até de informações. Então a gente pede que as coisas sejam um pouquinho mais aceleradas para que as chuvas venham e nada de pior aconteça novamente. De acordo com a Prefeitura, a sede da Defesa Civil, localizada na Rua Buarque de Macedo, no Morém, vai ser realocada no prédio IMPAS, na Rua Doutor Alencar Lima. A expectativa é que a alteração seja feita ainda no primeiro semestre de 2023. Moradores da Rua Bahia e da Rua Sergipe, no Quitandinha, estão insatisfeitos com a construção de uma torre de estações de rádio base que está sendo instalada no local. A denúncia aponta que nenhum dos moradores foi informado sobre a instalação, que está sendo feita muito próxima aos terrenos das casas. Em menos de 10 dias, a região do Quitandinha vai ganhar uma torre de telefonia de 43 metros de altura. A obra de instalação, que tem o alvará da prefeitura, é motivo de reclamação de muitos moradores. A casa mais próxima está a apenas 3 metros de distância das obras, que começaram há aproximadamente 20 dias e já estão na reta final. A preocupação é, pela distância, ficou bem próximo da minha residência, tenho minha família, tenho 3 crianças, E às vezes estou trabalhando igual cerca, criança é complicado, E também, a radiação, que vem a assustar um pouco. Os moradores buscaram a ajuda da Defensoria Pública do município, que questionou a prefeitura em relação à autorização para a instalação da torre. A Defensoria considera que a instalação de tal equipamento pode trazer riscos à saúde da população local. A Defensoria cobra que o município esclareça se foram feitos estudos técnicos, tanto sobre eventuais danos à população local, quanto ao meio ambiente. No local, há uma placa confirmando que a obra tem alvará de autorização da prefeitura. O Poder Executivo, no caso o prefeito, ele deveria solicitar um secretário ou a própria assessoria de comunicação que fizesse um aviso breve para os moradores, até para a gente estar ciente dessa construção. E nada disso aconteceu. É isso que nos assusta. Então, para nós moradores, é muito revoltante. Os moradores afirmam que não foram avisados sobre o início das obras. Segundo eles, a maior preocupação é com as crianças que vivem na região. Por esta via, diariamente, passam cerca de 400 crianças a caminho da escola. Embora ainda não exista um consenso na área médica acerca de possíveis doenças em consequência da radiação gerada por essas torres, vários estudos sugerem que esta radiação pode interferir nas ondas cerebrais. Podem ainda alterar a pressão sanguínea, reduzindo respostas imunológicas e provocando enxaqueca, insônia, síndrome de fadiga com prejuízo da memória de curto prazo e epilepsia. Estou em casa e muito preocupado com essa torre que está saindo aqui a 3,10 metros da minha parede, da minha casa, conforme todo mundo está vendo aí. E eu estou muito preocupado com raio, com choque elétrico, com criança que passa aqui. E isso aí está me deixando eu até sem sono. Procurada, a prefeitura informou que a autorização para a instalação dessas antenas é da Anatel, que verifica a questão de radiação. Cabe à prefeitura legislar sobre o uso do solo dentro dos parâmetros da Lei de Uso e Parcelamento e Ocupação de Solo, emitindo as licenças para construção e ambientais. Licença essa que foi concedida seguindo a legislação vigente. A gente não sabe a limitação, a distância, a segurança, A gente sabe que é uma torre de 5G, é um avanço da tecnologia, sim, o Petropolitano ele precisa, até porque o mercado virtual está aumentando bastante, mas aqui é um caminho alternativo para as crianças das escolas. A gente tem aproximadamente quase 1.200 alunos, dentro desses 1.200 alunos, aproximadamente 400 passam por esse caminho. Fora os alunos, tem morador que passa por aqui e as residências que estão coladas a essa torre. Essa é a nossa preocupação. A Defensoria requisitou ainda que o município informe se foram realizadas medições no
local para observar o distanciamento entre a torre e demais construções. O documento também cobra que a Secretaria de Obras encaminhe à Defensoria uma cópia integral dos estudos realizados para a instalação da torre. Segundo a própria Defensoria, até o fechamento desta edição, as Secretarias Municipal de Obras e de Planejamento ainda não haviam retornado às requisições do órgão. Vamos esperar, que a Prefeitura responda, à Defensoria. E policiais militares de Petrópolis apreenderam 2 menores de idade por tráfico de drogas na região do Sertão do Carangola. Confira na reportagem. Na noite de segunda-feira, os policiais militares do patrulhamento tático e do serviço reservado apreenderam um menor por tráfico de drogas na região do Floresta, em Petrópolis. O 26º Batalhão de Polícia Militar recebeu uma denúncia que ele estaria traficando na localidade e, durante a ação, encontraram 35 cápsulas de cocaína, 24 pedras de crack e R$23. O menor foi autuado em fato análogo ao crime de tráfico de drogas, permanecendo apreendido, conforme prevê o artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Todo aquele que é menor de 18 anos, a gente diz que ele é inimputável, ou seja, ele não é responsabilizado sobre as penas da lei por um crime, tá? Isso não quer dizer que não vai acarretar nenhuma responsabilidade ao menor. O que ele não responde é pelo Código Penal. Então, o menor ele responde por ato análogo a crime, tá? Nessa situação, ele nunca será preso em flagrante. O que acontece com o menor, ele é apreendido. E aí, a depender da situação, ele pode ir até para uma internação. Em outra ação, na região do Sertão do Carangola, os policiais abordaram 3 jovens e realizaram uma revista. Nela, encontraram uma pequena quantidade de maconha e R$60. Também foi informado por um dos jovens que havia uma quantidade maior de entorpecentes próximo ao local. Ao chegarem lá, os policiais encontraram 10 tabletes de maconha. Todos foram conduzidos à 106ª Delegacia de Polícia. O menor de idade que efetuou a venda permaneceu apreendido em fato análogo ao crime. E os outros 2 foram autuados por posse de drogas. Eles foram ouvidos e liberados pela autoridade policial. Quando a gente fala em um crime, ou, no caso do menor, um ato análogo a crime, a responsabilidade ela é subjetiva, ou seja, é responsável aquela pessoa que praticou o ato. A Constituição Federal diz que a pena não passará daquela pessoa que praticou o ato. Então, ela é responsável, tá? Agora, por óbvio, se acontecer aí alguma desse ato, ocorrer algum dano material ou alguma coisa que possa acontecer uma responsabilização civil, aí os pais podem responder. Mas se eu estiver falando de responsabilidade penal ou estiver falando de uma responsabilidade análoga ao crime, como é o que ocorre com um menor, com um adolescente, aí os pais não serão responsabilizados. Bom, vamos trocar um pouquinho de tom aqui o jornal? Olha só, ontem foi realizada mais uma edição da tradicional Corrida dos Garçons, que faz parte da programação do Petrópolis Gourmet. A ação ocorreu na Praça da Inconfidência. Após 2 anos de pandemia, a famosa Corrida dos Garçons voltou a acontecer em Petrópolis. A largada foi às 9 horas da manhã desta terça-feira, na Praça da Inconfidência, no Centro Histórico. Os restaurantes participantes do Petrópolis Gourmet inscreveram os garçons no momento em que fizeram as inscrições no festival, que está na 22ª edição, com o tema Sabores de João, um passeio pela culinária da monarquia brasileira. É uma oportunidade, você vê, tem alguns aqui, de nós tirarmos eles da praça onde eles atendem ali, do salão do restaurante, e trazê-los para a rua, para eles se sentirem também valorizados e prestigiados e terem a sensação de pertencimento dentro do Petrópolis Gourmet como um evento deles. Apesar de ser uma corrida, ganha quem chegar na linha final com a maior quantidade de bebida nos copos que estão sendo equilibrados na bandeja. Ou seja, não necessariamente o primeiro a cruzar a linha é o vencedor. Participam homens e mulheres dos restaurantes inscritos no evento e neste ano o vencedor foi Fabiano, garçom do restaurante Soberano em Itaipava.
Para mim foi um prazer imensurável participar da corrida. Foi mais prazeroso ainda ter levado o prêmio em primeiro lugar para o Soberano. Acho que a gratidão, a satisfação é imensa. Eu tenho pouco tempo, a minha experiência com a garçom é pouca. Eu comecei na inauguração junto com o Soberano, entrei como comim. Há pouco menos de 3 meses eu fui promovido a garçom. Hoje participei da corrida e estou devolvendo a gratidão, estou devolvendo o favor. Eles me promoveram a garçom e hoje eu estou levando o prêmio para o Soberano. O momento de descontração tem o objetivo de aproximar os funcionários de diferentes estabelecimentos, promovendo integração e levando diversão aos grupos. E como premiação, 4 garçons ganharam um curso com o sommelier Marco Aurélio Lopes. Acho muito bacana a gente participar desse evento assim, na cidade e ter divulgação e etc. para resgatar esse sentimento de pertencimento da cidade, né, que é muito importante. Você sentir que faz parte de uma cidade tão importante para a história do nosso país, né, que tem um centro gastronômico tão grande e às vezes é pouco divulgado, né, que a gente não tem noção do quanto que Petrópolis representa para o turismo no Brasil e fora do Brasil. Então é muito gratificante participar desse evento aqui. Até o dia 13 de novembro, os bares, restaurantes, cafeterias e delicatessens apresentam menus especiais inspirados nas preferências de Dom João VI, rei de Portugal e do Brasil. Todos esses menus foram premiados no concurso que elegeu melhores pratos e chefes revelação. A cada ano, o objetivo é ter mais funcionários participantes da corrida dos garçons. Nesta edição, além das oficinas, todos os participantes ganharam uma cesta de alimentos. Eu já vou começar a treinar a partir de agora. Bacana aí. Muito legal. Gente, vamos saber como é que fica a previsão do tempo agora? Vamos. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou mais um informativo. Ele aponta que esta semana a previsão na região sudeste é de acumulados de chuva que podem ultrapassar os 80 milímetros no sul do estado do Rio de Janeiro. Já no norte do estado, há previsão de baixos volumes de chuva que podem ser inferiores a 40 milímetros. Já para esta quarta-feira, a previsão em Nova Friburgo é de pancadas de chuva já pela manhã. No período da tarde, ela se intensifica com possibilidade de trovoadas. As temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 22 graus. Em Teresópolis também chove. No período da tarde, além de chuva moderada forte, o céu ficará nublado. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 22 graus. Em Petrópolis, a previsão também é de chuva durante, mas apenas nos períodos da manhã e da tarde, com possibilidade de trovoadas. As temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 22 graus. A quarta-feira em Paraíba do Sul será chuvosa, mas o município registrará elevação na temperatura com mínima de 17 e máxima de 27 graus. Em Pátio do Alferes, a previsão é de sol entre muitas nuvens, com céu nublado e chuva no fim da manhã. Já à tarde e noite serão chuvosas. As temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 26 graus. Em Três Rios, a terça-feira também será chuvosa no período da tarde e noite, com possibilidade de trovoadas. As temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 28 graus. Os ventos em todos os municípios serão fracos, mas em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil no número 199. Quase acabando. Exatamente, a gente termina o jornal de hoje falando do espetáculo Comboio Cultural do Teatro Circense Andança e Palhastônicos. Vamos voltar a conversar com a Nana. Nana, quando vai ser o espetáculo? Vamos lá. Na verdade, é um grupo de espetáculos, né, que eles vão acontecer entre os dias 12 e 20 de novembro, tanto com o grupo Circense Andança, quanto os Palhastônicos. Vocês estão vendo aí, a apresentação aqui em Petrópolis acontece no dia 12 de novembro, às 4 da tarde, lá no Trevo Arte Café e Bistrô, no Brejal. E esse espetáculo, o Requiem para Esmeralda, é um clássico, uma adaptação livre do clássico Corcunda de Notre Dame.
E o espetáculo seguinte, que acontece no dia 13, é a fanfarra clownesca. No domingo, dia 13, às 11 da manhã, no entreposto Fazenda Viramundo, também lá no Brejal. Esses 2 espetáculos também vão ser apresentados em São José do Vale do Rio Preto e em Areal. As apresentações são gratuitas. Bora aproveitar? Volto com vocês, Roberto e Jorge. Obrigado pelas informações, Nana. Gente, a gente termina por aqui, mas amanhã, a partir de 7h30, estaremos de volta. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.